A paz do Senhor. Hoje uma palavra para edificar teu coração, estruturar a tua vida espiritual. Em nome de Jesus Cristo. Encontra-se em 1 Crônicas, capítulo 17, versos 9 a 14. Que fala assim. Davi deseja edificar o templo, né? O templo, mas Deus não permite. Isso no reinado de Davi. E diz assim no verso 9: E ordenei um lugar para o meu povo Israel, e o plantarei para que habite no seu lugar, e nunca mais seja removido de uma para a outra parte. E ordenarei um lugar para o meu povo Israel, e o plantarei para que habite no seu lugar, e nunca mais seja removido de uma para outra parte. E nunca mais os debilitarão os filhos da perversidade como o princípio. E desde os dias em que ordenei juízes sobre o meu povo Israel, porém abati a todos os teus inimigos, também te fiz saber que o Senhor te edificaria uma casa. E há de ser que quando forem cumpridos os teus dias para irem a teus pais, suscitarei a tua semente depois de ti, a qual será dos teus filhos, e confirmarei o seu reino. Este me edificará casa, e eu confirmarei o seu trono para sempre. Eu lhe serei por pai, e ele me será por filho. E a minha benignidade não desviarei dele, como a tirei daquele que foi antes de ti. Mas o confirmarei na minha casa e no meu reino para sempre, e o seu trono será firme para sempre. Isso aqui, esse trecho do livro de Crônicas, ele fala sobre Davi, o rei Davi, querer construir um templo, né? Um templo na casa de Deus, um templo para Deus, né? E Deus não permitiu. E Deus, essa passagem é uma resposta de Deus ao desejo do coração de Davi de construir um templo no reinado dele, né? No reinado presente. E nessa passagem da Bíblia, Deus faz uma aliança especial com Davi, prometendo bênçãos para Israel e para a sua descendência. Você veja que no versos 9 e 10, Deus promete dar ao povo de Israel um lugar seguro, onde não seria mais perturbado por seus inimigos. Quando ele diz que não passará de uma parte para outra, né? O povo não viveria mais sem um local certo para ficar, que era assim que o povo de Israel vivia. Isso mostra o cuidado e a proteção de Deus para com o povo dele. E já no versos 11 e 12, Deus diz que após a morte de Davi, levantaria um descendente seu para reinar e que esse filho construiria uma casa para o Senhor. Em um sentido imediato, essa profecia se refere a Salomão, aquele que pediu sabedoria, né, em vez de riqueza, que construiu o templo em Jerusalém. Uma profecia que se cumpriu. E no versos 13, Deus declara: Eu lhe serei por pai, e ele me será por filho. Isso demonstra um relacionamento especial entre Deus e o rei escolhido. Também aponta para o relacionamento perfeito entre Deus, Pai e Jesus Cristo. Eu espero que você esteja entendendo essa palavra, esse relacionamento de Davi com Deus, né? E no versículo 14, a promessa de um reino estabelecido para sempre, que vai além de Salomão. Ela encontra seu cumprimento definitivo em Jesus, que é descendente de Davi, cujo reino é eterno. Glórias a Deus. Então, Deus cumpre suas promessas, mesmo que leve tempo para se realizar. Deus, ele sentou
É como se ele tivesse sentado com Davi e planejado todo esse futuro. O templo não foi construído no período do reinado de Davi, mas Davi se alinhou-se com Deus, as ideias, os planejamentos alinhados com o que Deus queria, né? Com as promessas deles para o futuro, para o seu filho Salomão, né? Que veio fazer o templo, né? No período em Jerusalém. E as promessas do Senhor se cumpriram. Essa passagem da Bíblia, ela mostra a intimidade de Davi para com Deus, o relacionamento, né, dele ter paciência e construir o templo no reinado do seu filho que ainda estaria por vir, né? E os planos de Deus são sempre maiores do que os nossos. Davi queria construir uma casa para Deus, mas Deus prometeu construir uma casa. Não só uma casa, mas uma linhagem para Davi. Que isso aconteceu com seu filho, através de seu filho Salomão. E Jesus, ele é o cumprimento dessas promessas, feitas de Davi e o rei cujo reino nunca terá fim, que é o rei Jesus, né? Um reinado que nunca vai ter fim. Então isso vem de uma linhagem, de uma promessa, de um diálogo que Davi fez com Deus para construir o templo de Salomão em Israel, né? Então, essa passagem mostra que nosso Deus, ele é fiel. Ele estabelece uma aliança, ele estabelece um reino eterno por meio de Jesus Cristo, a qual nós aguardamos, né, no porvir, trazendo esperança, segurança e salvação para o seu povo. Esse versículo, ele mostra uma confiança e uma entrega total de Davi no seu reinado, sem querer majestade, sem querer glória na construção daquele templo para o seu povo, mas que esperou no reinado do seu filho com paciência. E se você quiser ainda ler mais dessa passagem, mais embaixo, Davi faz uma oração. E essa oração ela é uma oração muito fortalecedora para o nosso coração, para entendermos, né, a intimidade que Davi tinha com Deus. Que ele diz assim: então entrou o rei Davi e ficou perante o Senhor. Isso se encontra no verso 16 do capítulo 17 de 1 Crônicas. E então entrou o rei Davi e ficou perante o Senhor e disse: quem sou eu, Senhor Deus? E qual é a minha casa que me trouxeste até aqui? E ainda isto, ó Deus, foi pouco aos teus olhos, pelo que falaste da casa de teu servo para tempos distantes, e proveste segundo o costume dos homens, e com esta exaltação, ó Senhor Deus. Davi está dizendo: quem sou eu, né? Para essa glória, ainda ia mais adiante, com a linhagem dele, que era Salomão. E fala no verso 18: que mais te dirá Davi acerca da honra feita a teu servo? Porém, tu bem conheces o teu povo, o teu servo. Ó Senhor, por amor do teu servo e segundo o teu coração, fizeste todas essas grandezas para fazer notórias todas essas grandes coisas. Senhor, ninguém há como tu e não há Deus fora de ti, conforme tudo quanto ouvimos com os nossos ouvidos. E quem há como teu povo Israel, única gente na terra a quem Deus foi remir para seu povo, fazendo-te nome com coisas grandes e temorosas, lançando as nações de diante do teu povo que remiste do Egito. E tornaste o teu povo Israel para ser teu povo para sempre. E tu, Senhor, lhe foste por Deus. Que maravilha, né? Agora, pois, Senhor, a palavra que falaste de teu servo acerca da tua casa seja certa para sempre e faze como falaste. Quer dizer, o que o Senhor Jesus orientou para o rei Davi, ele sentiu honrado, sentiu engrandecido, sentiu quem sou eu, quem é esse povo, né?
para uma linhagem, uma linhagem da promessa, fazer parte da linhagem de Jesus Cristo e trazer essa promessa que é a palavra, o reinado do Deus que é eterno para os nossos dias de hoje, porque o reinado de Deus, ele nos alcança no dia de hoje. Ele está conosco no dia de hoje. Não só no Povim, mas também pela nossa convenção ao Senhor, pela paz que transmite dentro do nosso coração, que transcende todo entendimento. Isso não precisamos ver para crer, sim. Nós cremos que temos um paraíso, um reino do Senhor, aguardando para todos nós e tornando descendentes de Jesus. Então a gente vê uma confiança, uma obediência de Davi para com Deus, né? Uma reverência ao Senhor, sabendo que tudo ele podia, tudo pertencia a ele, para a glória dele. E ele tinha uma intimidade com o Senhor, né? Deus, ele mostra ali como se ele se sentasse e planejasse tudo para um povinho, né? Para o reinado de Salomão. E isso é uma segurança, uma proteção que ele garantia para Davi e todo o povo de Israel. O povo que era sofrido, o povo que foi escravo, né? O povo que foi perseguido. E Deus, ele fez toda essa promessa e levou mais adiante para um reinado mais na frente, que está nos alcançando no dia de hoje para um reinado do povinho, que já acontece dentro de nós, né? A nossa conversão, a nossa transformação de dentro para fora, para a gente vermos e alcançarmos a nossa salvação, que é o reinado do Senhor Jesus, que é eterno. Que essa palavra venha lhe edificar, lhe mover uma fé, lhe sentir amado e protegido por Deus, porque Deus te guarda, te protege e quer que você faça parte desse reino, o reino do Senhor Jesus. E não se esqueça, nunca, em hipótese nenhuma, Jesus te ama e eu amo a tua vida em Cristo Jesus. Fica na fé.